Francisco José Pereira Lima, Preto Zezé, presidente da CUFA, um dos principais intelectuais do nosso país, uma das principais lideranças sociais do nosso país e, acima de tudo, meu amigo. Mas eu não digo isso porque nós somos amigos, não. É porque isso é verdade, do meu ponto de vista, não tem nenhuma dúvida. Como é que surge essa metamorfose de Francisco José para Preto Zezé? A metamorfose, ela surge assim, porque no Brasil a estratégia do racismo, ela é a construção dela, principalmente depois do despejo que houve em 1888, que ele não foi abolição, né? A estratégia do poder oficial foi despejar os negros, deixá-los sem alternativa social alguma, né? Empurrá-los para a exclusão. Eu gosto muito de novela, então a Escravizada para mim é o grande retrato, em que ali é o retrato da transição do Brasil, em que chegam os italianos, né, e os negros são expulsos para lugar nenhum, estão indo no meio do mato. Terminaram agora nas favelas, nos morros, né? E aí a construção histórica em cima de tudo que é relacionado ao negro, preto, para não remeter, para que o negro não faça essa volta da fita, para entender o que é que aconteceu, né? Porque o país se esforçou em negar, então a mestiçagem, a mistura, né? Todo esse discurso das misturas de raças e tal. Ele construiu, por um lado, a negatividade em cima do preto-negro e, por outro lado, apostou na mestiçagem, inclusive na época com o argumento de melhoramento, que lê assim, embranquecimento da raça, do país, né? Uhum. E isso ficou muito forte. Então, até o rap, pelo menos a minha geração pegou o rap, até a chegada do rap na década de 90, a referência de negro era sempre essa coisa. Então a gente fugia, até porque os livros de história que a gente estudava, a única referência de negro era um negro acorrentado levando chicotada. Pô, quem quer ser associado a isso? Ninguém quer. Eu não queria, ninguém queria. E quando o rap vem, o rap empodera o discurso do negro. Está vendo, inclusive, o discurso do negro americano, do Malcolm X, do Martin Luther King. Então passa a gente começar a perceber, como o Malcolm X falava, que foi uma bíblia muito importante para a nossa geração, que ele fala do terceiro olho. Então você começa a perceber como essa dinâmica foi acontecendo. E aí você começa a perceber um pouco das especificidades do racismo do Brasil. Esse argumento da mistura é interessante, porque os dados atuais, né, eles são muito interessantes do racismo no Brasil. Ele fala assim, nós somos todos misturados, mas quando você vê o mapa dos homicídios, como é que essas balas enxergaram os mais escurinhos, né? Como é que os bancos da universidade, como é que os 0,0, alguma coisa por cento são de negros, como é que os bancos enxergaram? Nós somos todos misturados, como é que esse processo conseguiu ser tão eficaz de, no meio dos misturadinhos, pegar justamente os escuros? E aí veio a estratégia da construção no Ceará, que é um estado que sustenta essa invisibilidade. Até pouco tempo a gente tinha um governador do estado dizendo que não existiam negros no Ceará. Eu fiquei até feliz que eu vi agora no arquivo público um documento oficial sobre os negros no Ceará. Para mim foi uma super felicidade, porque até então o discurso é que nem existiam, né? Então, quem disse isso, Zezé? Hã? Quem disse que não... Acho que foi na época do governo Tasso Gereissati. Então existia uma discussão, a gente debatia muito sobre o racismo, que o discurso oficial é que não existiam negros. Quer dizer, você não estava presente. Você Então, bom, mas como assim não existe? E realmente tem uma base dessa não existência. Eu acho que não era nem por, digamos, maldade, mas era a reprodução desse processo de construção dessa invisibilidade a partir da boca de um gestor. Porque como é que sustenta a invisibilidade? Primeiro, se ela te estigmatiza, se ela tira a tua autoestima, se ela faz você ter vergonha de si, para que eu vou para um ambiente público como um shopping center, como uma praça, como os Arcos da Lapa, se eu já sei o que vai acontecer comigo? Então eu não vou. E realmente, aí fisicamente eu passo a não aparecer. Então eu passo a não existir. E aí eu passo a não existir, mas também eu passo a não existir para a política pública do emprego, da educação, da universidade. E eu passo a me tornar invisível e ser percebido somente por uma parte do Estado, que é a polícia. Então o invisível, em resumo, seria aquele que somente a polícia vê. Quando eu me liguei disso, eu falei, porra, então quer dizer que nós temos primeiro que transformar e aí não dá para igual os americanos, preto contra os brancos, devido à estratégia da mestiçagem que foi utilizada no Brasil. Mas dava para a gente transformar o estigma em carisma. E o cearense, ele faz muito isso pela piada. Então o cearense, ele constrói piada em cima de tragédia. Tem até um debate no início que se isso perpetua ou não, se isso está debochando ou não sofrimento, mas a gente tem utilizado, o próprio Patativa da Saré, ele até coloca que a gente é o povo que tem o riso na boca e zomba do sofrer.
que é você transformar o sofrimento e o estigma numa outra perspectiva, ou seja, do carisma. Então, isso inclusive na CUFA se fortaleceu muito. E aí eu vi o Preto Zezé. Aí eu disse, vai ser Preto Zezé, ó. Então, é difícil, até hoje as pessoas ligam, mas eu queria falar com o senhor Pedro. Eu disse, não é aqui, né? Você é da CUFA? Eu disse, sou. Aí o senhor Pedro Zezé, não, eu sou preto. Hã? Eu disse, é preto, gato preto. Não, mas não estou querendo dizer isso. Então, o cara fala até no sentido de querer ajudar, mas não tá, né? Então o cara chega e diz assim, não, mas você não é preto, não. Você é meio 6 horas, né? Assim, ninguém chega para tu e diz assim, tu é branco, gelo. Ninguém chega para ti, né? Branco não discute, é branco, mas preto tem que ser qualquer outra cor. E aí eu comecei a perceber que ao afirmar isso, seria um constrangimento até meio que pedagógico, porque aí você começa a refletir, tratar, daqui a pouco o cara fala, aí preto, aí o preto já não mais se refere à cor, mas se refere a estigma, não se refere a racismo, né? Não, mas se refere a essa discriminação por cores. Começa a ser um nome próprio. Então, assim, eu tirei várias vezes, eu cheguei no aeroporto de Brasília, cheguei no aeroporto de Nova York, e tinha lá uma mulher loura grande da embaixada americana e tinha assim, Mr. Preto Zezé. Que maravilha. Aí eu delirei, aí eu tirei uma foto e coloquei, porra, o estigma virou nome próprio, cara. Então aí o Preto Zezé veio nesse sentido, dessa construção pedagógica, uma superação do estigma do racismo. E a construção da sua cabeça, da sua sensibilidade, o processo, que é sempre também existencial, não é só de um aprendizado específico. Como é que foi a sua vida até chegar a essa posição que você ocupa? Cara, assim, num resumo, assim, Luiz Eduardo, a minha vida na rua, o meu protagonismo de rua, que eu costumo dizer, ele começou no estacionamento, lavando o carro na rua. Então, eu lavava carro na rua, lá em Fortaleza, um lugar chamado Bowling Center, que é uma área, a quadra de onde eu nasci e me criei. Você era o que, adolescente nessa época? Tinha entre 12 e 13 anos. Estava na escola também? Estava na escola também, né? Consegui, isso me ajudou muito, né? Por causa da vida dupla. E aí, na noite, você aprende muita coisa, né? Então a gente vai interação na época da gangue, da droga, dos conflitos dos bairros. A gente estava no meio desse problema. E era a época dos bailes funks também. Então toda aquela nossa luta de conseguir um dinheiro para poder chegar com a roupa bonita, com o tênis Headley, que era da época, para poder impressionar as meninas, né? Para chegar e os caras do nosso bairro, da quadra, por ser ali, o pessoal dizia que a gente era meio playboy, porque a gente é no meio da aldeota, do lado do Rio, então a quadra tinha que chegar bonita no baile, então era todo mundo com as marcas da hora do shopping. E desse estacionamento, eu fiquei mais ou menos 4 a 5 anos, aí depois consegui um outro emprego de lavar carro no estacionamento da Assembleia Legislativa lá do Ceará. Aí foi onde eu conheci parlamentares, a política, fui assessor parlamentar também. Aí comecei a trabalhar nos serviços gerais, comunicação, diretoria, patrimônio. Então fui trabalhando por vários setores da Assembleia. E daí, nesse negócio de estacionamento, veio a história Aí tem o rap, que entra na década de 90, também bem no início, que para mim foi um choque muito grande, porque o primeiro rap que eu escutei era um rap chamado Homens da Lei, que era do Taíde, lá de São Paulo, Taíde J1, uma dupla, em que para mim foi um choque muito grande na minha casa. Eu estava na tarde de domingo em casa, um amigo meu, Kaká, hoje ele é garçom lá, gente boa, tá no Facebook agora direto. Ele me apresentou alguns discos de vinis na minha casa. E aí me apresentou primeiro um de rock, que eu não gostei na época, depois me apresentou um outro de rock com rap, que era um grupo chamado Anthrax, com o Public Enemy, que é um grupo bem politizado dos Estados Unidos, eu achei mais ou menos. E depois ele botou uma coletânea chamada Cultura de Rua. E aí, na primeira música que toca é essa, que ele fala da polícia, o cara. Quando eu virei a capa, assim, então tá aí de negão, também parecido comigo. Olhei, pô, não é possível, né, cara? Assim, porque a violência policial, ela meio que faz parte do nosso roteiro, é meio que naturalizada, ela tá na conta do cotidiano do jovem, né, de periferia. E eu ficava, caramba, não acredito nisso, que tem um cara parecido comigo, cantando um rap, descendo o pau na polícia, na violência policial, ainda gravou um disco. Então, rapaz, macho, onde é que tem esses caras? Aí esse cara fala, não, lá no Polo da Relicórdia do Ceará e tal, que tem lá um pessoal com uma dança de break e tal. E hoje tem? Tem. Aí, então bora lá. No mesmo dia eu fui lá, cruzamos a cidade. Primeira vez que eu fui no Conjunto do Ceará, que é um bairro periferia de Fortaleza. E fui lá, cheguei lá, tinha uma roda de break, os caras com a camisa, né, do Malcolm X e tal. O movimento era MH2O, né, movimento hip hop organizado. E esse movimento foi oriundo de uma galera de break, que dançava break na rua, gangue de break, com o pessoal de tendência política partidária.
que na época na época já era um racha com o grupo da Maria Luísa e da Rosa. Tu imagina o nível de ímpeto revolucionário da época do negócio. Ligados ao PT à época. Na época era, mais ou menos, porque não, mas já era pós-prefeitura. Já era pós. Porque Maria foi tipo 85, então era pós 90, já tinha rompido, tinha montado o PRO, Partido da Revolução Operária. O grande intelectual, nosso amigo Jorge Paiva. E aí já era um racha no movimento estudantil com esse pessoal. Isso é importante porque naquela época a efervescência da discussão política era um negócio absurdo. Então a gente estava discutindo coisas do capitalismo, do materialismo histórico, da ideologia alemã, do Marx, do Lenin, o que fazer, e aquela coisa toda, né? E, bicho, então a gente achava que a revolução, a gente respirava e vivia a revolução. Então era muito empolgante naquela época, né? Assim, tinha um glamour, digamos assim, né? Do idealismo revolucionário. E veio toda essa coisa. E a gente acabou naquela época também, e foi um dos motivos do racha até, reproduzindo muito a estrutura organizacional, centralismo democrático, direção, aquela burocracia, aquele grupo que dirigia, né? O grupo dirigente, o núcleo duro, como chama, né, e tal. Fiz parte, inclusive, desse núcleo, expulsamos muita gente que saía do centralismo democrático, a gente passava fogo. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que o aparelhamento, a minha leitura na época, inclusive, isso eu fiquei em 90 a 98, 97. 97 a gente rompe. Eu e mais um grupo de amigos que, por coincidência, foram que vieram da rua, das gangues de rua, né? E montamos um grupo de rap. E rompemos por quê? Porque na época a gente já sentia, não sabia nem o que era, mas já era o efeito do aparelhamento de uma manifestação urbana, de uma cultura de rua, pelo pensamento político, que foi muito importante, foi definitivo para a gente, porque ampliou os nossos horizontes de análise da realidade, análise de conjuntura, né, o tempo todo. É engraçado. Só que aí a gente viu que aquela linguagem era um momento novo para aquele tipo de jovem, que ele não estava mais adaptado. Naquela época, nós estávamos vendo que a estrutura de formação, né, hierarquizada do centralismo democrático, da cúpula, para aquele tipo de jovem que vinha da rua, que tinha roupa, que tinha música, que tinha um estilo, não dava certo. Então nós rompemos sem nem saber, montamos outra coisa chamada Movimento Cultura de Rua, que aí era para tentar resgatar os bailes, a cultura, as rodas de break na praça, para aglomerar novamente, começar a falar das coisas nossas, fazer música de novo, as roupas, os grafites. E abrimos um programa de rádio, inclusive com a sua amiga, Glória Diógenes. Vai fazer 15 anos o programa agora no ar. Olha, que beleza. Aí um projeto com a Glória. A Glória na época estava estudando o fenômeno das gangues de rua lá em Fortaleza. E a gente ficou muito próximo justamente nessa virada. E aí, com o passar do tempo, 98, 99, 2000, 2002, 2003, aí 2000 já conheço o Bio, o Celso. A gente já começa a trocar debates, embates, aí começa a confusão. Eu, o maior crítico do Celso no país inteiro, todo mundo já sabia disso. Tá brincando, eu não sabia disso não. O maior crítico do Celso, né? Rapaz, eu não sabia. Engraçado demais, né? E o maior crítico do Celso no Brasil inteiro, no Nordeste, e principalmente no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Essa efervescência de o hip hop quanto movimento social, com perfil político, engajado, de organização, foi uma coisa muito forte, né, durante esse início da década de 90. É tanto que os principais lideranças do hip hop nacional surgem de lá, que vai com esse perfil mais político de organização. E qual era o motivo do desentendimento na época? O desentendimento na época era que nós achávamos que a gente não tinha... A gente reproduzia nas músicas de rap até as palavras de ordem dos partidos, dos sindicatos, da manifestação. Então a nossa crítica era que tinha que ser música rap, falando para um público de rap, e não reproduzir para o público de periferia o discurso que era do partido, do movimento estudantil, do sindicato. Mas nisso não havia conflito com o Celso? Não, na época com o Celso era sobre mídia, sobre dinheiro, sobre negro, sobre uma porrada de outras coisas, né? Sobre a limitação do hip hop. E a gente tinha uma visão muito hip hopista. O Celso já era muito provocador na época, irônico, né? Debochado, né? Do jeito que ele é. E engraçado também, o bicho tem um dom para o humor que é interessante. Parece cearense. E aí vem a história da CUFA. E é legal que quando vem esse debate, vem também a nossa leitura, a nossa autocrítica das limitações do hip hop quando você ia construir uma coisa mais ampla na favela, na comunidade. Porque a favela é uma coisa muito diversa. E, na boa, até hoje, se você fizer uma pesquisa, o rap talvez seja ainda minoritário, desde a nossa época. Então, agora deve ser bem mais, porque tem mais
outros ritmos disputando os ouvidos dos nossos ouvintes. É legal só dizer, porque tem gente que está nos vendo e que não conhece, né? Central Única das Favelas. Da favela, Estou falando isso. da história da CUFA. E aí quando vem a CUFA, aí vem essa percepção que a maioria de nós todos viemos do rap também, né? Da cultura do hip hop, mas a CUFA não podia ser uma entidade hip hopista, que seria pautada pelo hip hop. Ela teria o hip hop como uma linguagem, porque o hip hop é uma cultura que está na favela. E para além disso, ele está com a gente veio disso, também não podia. É tanto que a gente fez o Prêmio Tuzos aqui, 10 edições, que foi assim, um dos maiores eventos no planeta relacionado à cultura do hip hop, e sempre ampliando para a literatura, conhecimento, e sempre tentando fazer do hip hop a abertura para outras janelas. Porque a gente também não podia acreditar que todo mundo vai ser cantor de rap, todo mundo vai dançar break, todo mundo vai ser grafiteiro, todo mundo vai ser DJ. Pelo contrário, mas o hip hop tinha a função de abrir outras janelas. E aí a CUFA, ela com esse pensamento, ela copta o Zezé, melhora o Zezé e forma o Zezé que é hoje. Com esse acúmulo do movimento social, da rua, da gangue, do rap, e mais agora essa nova visão de que de estar organizando por local e formando novas lideranças para essa mudança. A gente só acredita na mudança, e aí na CUFA é interessante porque assim, as mudanças que a gente acredita, elas vão ter que ser feitas pelas pessoas que passam pelos problemas existentes. Então lá no Pantanal, o Davi tem que ser a liderança lá, no Lagamar tem que ser o Del, no Trilho tem que ser a Linda, no Barroso tem que ser o Pequeno, então por aí você vai, no Corrão do Ceará tem que ser o Hernando, você vai ampliando de acordo com a formação que você vai construindo. Então você vai articulando e formando redes, e mais redes, e mais redes, e essas redes interagem com as suas experiências, diferente do antigo movimento, que era aquela coisa hierarquizada, que define, vai ser um comitê lá, uma base e tal. E é uma coisa que não tem base, direção, não tem muito essa coisa. Uma hora você tem que ser um soldado, outra tem que ser um general, e tem que estar pronto para essas duas coisas, e tem que estar feliz do mesmo jeito. Então a CUFA trouxe muito essa noção nova de organização, para a gente foi bacana. A história da visibilidade, da formação dos seus quadros é uma coisa assim na CUFA que é uma constante, assim, na presença da CUFA já passou por tudo que era lugar nesse país, já teve gay, já teve mulher, agora tem um cearense, e o interessante também é isso, porque tinha tudo para ser uma entidade de cariocas ou paulistas, como a maioria das instituições nacionais reproduzem essa lógica, ela quebra também essa lógica, a CUFA é todo o tempo quebrando as suas próprias lógicas, e principalmente uma coisa que para nós foi interessante, nas estruturas montadas há sempre um grupo dirigente e um grupo dirigido. E a gente pôde usufruir de todos os espaços na CUFA, a gente pode constantemente usufruir disso. Então a CUFA acabou sendo o nosso partido político novo, de novo tipo, que a gente pode possibilidade de defender nossas ideias, de dialogar essas ideias, de encaminhar alguma dessas ideias, divergir dessas ideias também, tanto com o poder político, poder empresarial, grupos de comunicação. Então não há Como é que você definiria a CUFA, Zezé, em poucas palavras? Poucas palavras. Porque tem muita gente que não conhece a experiência da CUFA, acho que é importante. Poucas ou muitas, mas enfim. A CUFA, na verdade, eu acho que ela é um misto de uma escola de formação permanente de lideranças e um corredor de oportunidades. Então você está sempre passando coisas ali, está acontecendo coisas. E um instrumento vivo, a gente não tem muito, a gente não pode, eu nunca vi ainda, eu acho que isso que é também da CUFA, assim, as ideologias elas engessam muito os movimentos, ficam muito parados. E a dinâmica das coisas é muito rápida. Então na favela é uma coisa, morre um cara, alguém viu, o outro casou, o outro levou um chifre, o outro brigou, aí saiu do bairro, o outro mudou, o time mudou de diretor, então a dinâmica é muito rápida. Então a dinâmica do nosso movimento tem que responder também a essa rapidez. Então acho que uma escola, um corredor de realizações, e eu acho que principalmente uma coisa que eu percebo sempre na CUFA, inclusive ontem no aniversário do Celso, eu estava percebendo isso, que é a capacidade das pessoas se sentirem felizes em se ver realizando coisas. Então, intervisibilidade, não é aquela coisa piega do favor, aquela coisa, né, do coitadinho, não, de ser bonito, de se achar bonito, de estar bem, né, você vê lá o menino do passinho, vê o menino do leque lá dos federados. Então, assim, você vê as pessoas se sentindo bem em estar ali, em se respeitar, em estar ali, em se reconhecer e reconhecer que ali são pessoas iguais a você e que romperam o bloqueio, que furaram, estão em dialogar com as faltas, estão em negociar com as faltas, mas o referencial continua o mesmo. Mesmo que amanhã a gente venha morar aqui na Ipanema, Copacabana, mas o referencial continua sendo a Cidade de Deus, a quadra. Então, eu acho que esse é um movimento interessante e importante. Eu acho que a CUFA consegue manter isso, porque os movimentos que a gente tem visto, a tendência é que com o passar do tempo, e tem trabalhos inclusive bons, né? Não é grande dizer que só tem trabalho bom dentro da favela, mas assim, a tendência é que o asfalto faça por nós.
e a gente seja coadjuvante da nossa própria história. A CUFA rompeu com esse processo. E principalmente essa base de jovens negros de favela. Porque se você olhar, o Brasil tem dificuldade de discutir isso. É tão forte o racismo à brasileira, que eu chamo, que nas próprias instituições progressistas você ainda continua vendo homens brancos universitários que são dirigentes disso. Os negros têm dificuldade, apesar de todo o discurso, parece um discurso dos governos. Que os negros, que as mulheres... Mas, o racismo sempre em segundo plano. Mas no poder... Né? No poder de decisão não tem. E a CUFA é o tempo todo pautando isso. E na agenda pública, mesmo dos movimentos progressistas ou dos partidos, o racismo fica sendo... E a gente não fica assim uma coisa, os negros. A gente vai logo fazendo negro. Se você olhar quem está trabalhando são negros, as referências são negras, sem precisar ficar... Pouca retórica, pouca retórica. Não tem, é ação prática. A gente já sabe o que tem que ser feito. O discurso já está construído há muito tempo, a pauta também. O que tem que ser feito? Temos que executar a pauta. Tem que fazer, botar o preto no centro, não é isso? Então é isso que nós vamos fazer. E para isso, eu sei porque a gente conversa muito também, você está muito atento para a institucionalidade. Muito. Né? Porque os movimentos de base, e eu tenho muitos amigos da minha idade, estou fazendo 60 anos, então já é terceira, né? Mas com expectativas de que haja uma quarta algum dia, etc. Né? Tem 7 vidas e etapas assim, mas muita gente da minha idade, que estudou ciências sociais ou que militou a vida toda, mas numa perspectiva de esquerda mais tradicional, mesmo os heterodoxos, que estão muito distantes da palpitação do dia a dia, dessa energia febril dos movimentos. E faz muita diferença se você mergulha no calor da hora, se você sente ali o suor, a voz, o sentimento, a emoção, se você vê a dificuldade e ao mesmo tempo a potencialidade, do outro ponto de vista em que você faz as análises. Não é? É muito difícil não confundir isso que eu estou dizendo com um empirismo vulgar, com um populismo simplório, porque as pessoas também classificam rapidamente essa visão como sendo aquela que idealiza o testemunho, como se a gente pudesse simplesmente vivenciar e conhecer, abolindo as mediações intelectuais. Não é nada disso. É preciso que haja, evidentemente, muita reflexão, e para isso a gente tem todo um patrimônio que está à disposição. Tanta gente já pensou muitas coisas interessantes. Mas a visão que se tem é essa, de que ou o sujeito luta pelo dia a dia, por melhores condições de vida de uma maneira menor, tudo bem, é relevante, tem que viver melhor, mas a grande luta não está ali, a grande luta passa por outros espaços, etc. E o que a gente está vendo é que essas construções não só estão melhorando a qualidade de vida lá onde possível, reduzindo danos, etc., como estão sendo experiências de redefinição, reinvenção dos sujeitos. Verdade. Não é? E aí você tem um empoderamento que, sendo as pessoas, é psicologismo, dane-se, porque sem amor próprio, amor pelo outro, sem o entusiasmo, sem emoções que se renovam, etc., você não vai a lugar nenhum. E a racionalidade não vai a lugar nenhum sem essa energia, né? Então isso que vocês estão construindo é um momento novo para as transformações sociais também. E aí como é que cruza com a institucionalidade, né? Porque tem eleição, tem candidatura, tem o representante com todas as suas limitações, tem o Estado Democrático de Direito, e vocês levam muito a sério tudo isso, e conversam, e negociam, têm uma visão crítica, mas reconhecem os poderes estabelecidos, porque tem um jogo a ser jogado no bom sentido da palavra, um pacto que está em vigor, né? Acho que assim, primeiro tem que ter uma percepção, no início a gente era muito até, às vezes acontece de ingenuidade, assim. Primeiro eu acho que tem um elemento da construção do movimento social brasileiro. Então eu estava até dando uma olhada, assim, as lutas foram importantes para a redemocratização do país, né, assim, eu sou um cara privilegiado, vindo da escola política, muito privilegiada, de várias leituras políticas, desde o grupo da Rosa, PSTU, ajudando a criar PT e tal. Então isso me deu um caldo muito grande para misturar aí mistura com rap, com as letras de rap, com o mundo. E agora vem o Celso, que é o Celso enlouquece a gente. Acho que a primeira coisa é o seguinte, o conceito de movimento social. Para o momento que nós vivemos, o conceito movimento social, dirigido por militantes de um partido, e agora com o estabelecimento desse outro nível, que é esses partidos no governo, eles cumpriram uma etapa importante para o país. Só que, inclusive, pelo acúmulo de melhoras e conquistas que esse mesmo tripé gerou, o que vem, esse caldo que vem agora, digamos, os filhos do Lula, o filho desse processo da geração Lula,
eles têm outras exigências que esses grupos já não conseguem mais nem entender, nem acompanhar, e em muitos momentos se fazem desnecessário, porque esses grupos passam a falar por si próprios. Isso não é só do ponto de vista do movimento social. E aí o grande retrato disso é que você tem, do ponto de vista do movimento, as manifestações de junho, elas são a segunda maior manifestação de massa depois das diretas, sem os partidos de esquerda, sem o MST e sem a CUT. Isso é sintomático, porque a pergunta não é o que esses grupos querem, o que eles estão pensando, para onde que eles vão, quais são as ideologias. Às vezes é recente, a gente tem que deixar bombar e incentivar. O problema é onde estavam esses outros grupos que, teórica e historicamente, eram os grupos que carregavam essas bandeiras que estão nas ruas, onde eles estavam. Então, há uma reflexão a ser feita por esse campo, para poder, inclusive, dialogar, porque não adianta chegar lá também, pegar uma bandeira, como a gente fazia, botava aqui para sair na foto, um monte de gente para dizer que nós estávamos com trocentos militantes, isso não cola mais. Isso é desmentido. Se você botar uma foto dessa no Facebook, o cara vai lá e põe outra foto, dizendo que você está de sacanagem, identificando, inclusive, quem está na foto. Não dá também mais para ir lá para dizer que nós, os revolucionários, fala lá em nome desta massa, mas não, você não me representa. Falamos por nós. Não, meu nome não mais. Então, também não dá essa. Aparelhados também não dá, porque tem mecanismos hoje de mobilização, de comunicação e outra, que não dependem do carro de som do sindicato, do dinheiro, do partido, dos parlamentares e tal. Então, há uma superação desse modelo movimento social brasileiro que está em curso. Exato. E eu não sei se parte da esquerda tradicional, mais ortodoxa, e eu acho que vai morrer com as suas condutas velhas, vai ser atropelado por esse processo. Já está sendo. Né? Então, a gente está vendo isso. Um outro elemento é do ponto de vista do debate, do conceito da relação, que aí tem muito a ver com os intelectuais e essas pessoas. Até então a universidade ela tinha tido um papel, ainda tem, que eu acho que muito tem a ver com a formação brasileira, de que a universidade acaba também reproduzindo um pouco da extensão do colonialismo do Brasil, em que passa a ter um grupo que detém o conhecimento e todo o resto não vale. Eu nem sou partidário daquele extremo de que tudo que é da universidade é alienado, e nem sou partidário de que tudo que é do movimento social também é legal. Eu acho que tem que ter uma mediação sempre, até porque ambos crescem. Se um intelectual que está em convívio com o movimento tem uma elaboração melhor, um movimento que convive com a produção científica tem também uma ação muito melhor, a gente já tem visto isso. Só que é necessário começar a perceber que alguns setores não topam mais ser o rato de laboratório para as teses de doutorado, para os livros, para o documentário. Inclusive, muitos deles ganham prêmio, medalhas e citações, e as pessoas ali passam a ser só a matéria-prima. Então você coloca 350 jovens numa favela para pesquisar tudo, eles trazem um dado, você tabula, põe um livro e você virou intelectual. E o que nós fizemos lá? E nós queremos a matéria-prima. Então, alguns setores estão tão elevados nesse nível que já romperam isso, porque também está nessa posição, nessa relação de poder, é aceitar um lugar comum estabelecido por quem está com o poder do conhecimento. Então ele disse com quem eu posso conversar, com quem eu não posso, ele disse que é bom e que é ruim para mim, e nós também já rompemos com isso. Essa outra etapa também já foi rompida. E a universidade também está mudando. Então, como é que você senta com o governador tal do partido X ou o presidente? Eles são uma instituição votada pela maioria da população, que vão cumprir um mandato de 4 anos para gerir os recursos que são públicos. Não é de nenhum gestor, não é do Sérgio Cabral, não é do Cid Gomes, não é da Dilma, é da população do Rio de Janeiro, é da população do Ceará, é da população do país. Então o cidadão tem que intervir, o cidadão tem que dialogar. Ele não pode sair lá e votar e depois 4 anos, 2 anos depois votar de novo. Ele tem que saber onde é que está indo o recurso, o tal do controle social, a democracia que a gente tanto cobra, ela tem um preço, que é a nossa participação e acompanhamento. Então isso para nós é bem claro, então nós temos que discutir isso. Então, da mesma forma, eu também discuto com o empresário, porque eu não posso ter numa rocinha vendendo 50 mil fraldas Pampers e a empresa da Protega PG não tem nenhuma relação com as crianças daquele lugar. Um exemplo, eu estou ilustrando. Então, da mesma forma, é o mesmo diálogo. Então, nós partimos para um diálogo que sai do nosso ambiente. Porque a gente ficava um discurso entre os negros só com o negro. As mulheres só as mulheres. Então, na favela só na favela. Não. A pauta nossa, nós estamos pautando a nossa demanda em todos os ambientes políticos, em todos os partidos políticos. Eu tenho experiência numa luta que a gente fez no Campo do América, que juntou gente do PSOL ao PMDB. E o foco nosso era bem claro. Nós queremos o campo, derrubar o leilão, que é os setores imobiliários da construtora. Derrubamos o leilão. Eles não iam comprar, não iam privatizar aquele lugar para botar mais uma torre de apartamento. Aqueles pobres não seriam jogados para mais longe, seriam excluídos. Nós queremos o campo e juntamos força, mobilizamos a imprensa para isso, que foi importante. A mesma imprensa que a gente questiona. Então tem que ter bem claro
quais são as pautas que nós estamos defendendo. Porque é outra crise também da estrutura partido, governo, movimento. É que muitas vezes a base que está esperando que o movimento a represente pressionando o governo, ela fica presa, porque o partido controla esse. E se o partido é do governo, aí fica pior ainda. Então, essa exigência também dessa base, que está esperando alguma resposta nossa, ela não está querendo saber se eu sou revolucionário ou não, quer saber a praça vai chegar aqui ou não, Zezé. Zezé, o esgoto vai continuar a céu aberto aqui? A gente vai continuar aqui sem nada, todo mundo morando dentro da lama, é isso? Então, a população, ela tem linha definida, ela tem uma pauta, independente do governo do momento. Então, isso é bem claro para nós e tranquilíssimo. E a universidade também está mudando, eu tenho visto isso, né? As políticas afirmativas, políticas de cota, transformações muito, muito impressionantes, muito importantes. Então, o intelectual ou a intelectual também já não é a mesma ou o mesmo, não é. O percurso é outro. E o interessante, sabe o que é? Eu acho que não só a universidade, eu acho que o Brasil, ele está sendo, aí pegando mais um setor específico, o acesso dos pobres à economia vai vai fazer o Brasil se rediscutir. Porque foi o acesso à economia que gerou a discussão dos jovens terem acesso ou não ao shopping center. Foi o acesso à economia que gerou os pobres ter ou não acesso à universidade. Então, o que a gente dizia que era o Brasil, aquele Brasil do início, que foi despejado e foi todo mundo calminho pro meio do mato, acabou isso. Então, o preto está descobrindo que é preto, porque o preto no Brasil, ele não nasce sabendo que é preto, como nos Estados Unidos. Aqui ele se descobre e às vezes morre sem saber que é, ou fugindo de ser. Porque também o histórico não é bom para você ficar assumindo. Todas as suas histórias, o seu passado é de dor e tragédia, então você não quer. Mas o acesso à economia vai gerar a abertura desses conflitos. É tanto que alguns setores mais tradicionais, sempre que tiveram acesso às coisas, às benesses do Estado, acesso ao espaço público, estão super incomodados. Porque tem pobre no avião, porque tem agora a empregada só trabalha até 5 horas com carteira assinada, porque tem 1 milhão de jovens de favela nas universidades do Brasil. Então há uma mudança em curso no Brasil que vai fazer, o Brasil vai ter que se rediscutir. Não vai dar mais para estar o cara achando, esse cara aí todo mal vestido na universidade, nem vai lá no Facebook bombardeia. Tanto que eu tenho visto, a gente até trocou ideias sobre isso, não sei se no Facebook, um desses espaços, que os rolezinhos, que são múltiplos, têm sentidos distintos, de acordo com a circunstância, o local, etc. Mas que são uma invenção, uma performance interessantíssima, de deslocamento de fronteiras, de redefinição dessa geografia humana, geografia social, da geopolítica, das cores, das classes, das funções, né? Redesenhando a dramaturgia, desde o roteiro, a trilha sonora, a cenografia, iluminação, produção, figurino né, do nosso cotidiano do Brasil. E eu acho que é uma resposta inconsciente, eventualmente consciente, terrível, tenebrosa, que são os linchamentos. Eu percebo o seguinte, claro que sempre houve linchamento no Brasil, mas eles ganharam certas feições e se teatralizaram e dramatizaram a sua brutalidade assassina, fascista e racista, depois que os rolezinhos começaram a perturbar o sossego das elites brancas e das percepções usuais. Porque a invasão não foi só do shopping, foi da cabeça tradicional, em que estava tudo arrumado, cada macaco no seu galho, etc. Né? E, de repente, o negro, aquele rapaz negro, desnudado, amarrado a um poste, e pelo pescoço. E eu estava observando isso, amarrado ao poste, fixação, contra essa desterritorialização que mistura fronteiras. Pela garganta, como se... Primeiro, calar, né? Calado. E é uma remissão à forca, que é a prática da Ku Klux Klan, né? Nos Estados Unidos, a forca. Mas que cala, que impede que o sujeito seja sujeito, o sujeito humano que reflete, que fala, que tem voz, sujeito de direitos, que é protagonista, que é o sujeito humano pleno. Ali ele é uma posta de carne exibida, né? Enfim, há tanto tirar a roupa, né? Tirar a roupa, né? Devolvido ao corpo, ele não mais fala. É uma brutalidade encenada tremenda, mas em diálogo no imaginário social com o rolezinho. É exatamente o que você diz numa escala extrema. Né? O incômodo com quem está do seu lado no aeroporto. Parece rodoviária. O elitismo sai do armário. Os espectros conservadores todos
Saem de todos Conversava os até com armários. amigas psicólogas agora me perguntando de onde saía tanto esse ódio. Eu abri o Facebook e mostrei algumas páginas para ela, para a gente ter uma leitura, porque é online o Facebook. As páginas de polícia são as melhores para você ver o sentimento. Porque a polícia é violenta, assassina, mas olha o comentário da gente de bem. Na hora que eles postam uma foto de gente morta. A gente de bem, que diz que a polícia que é assassina e violenta, você tem que ver. Ela tá, o policial prendeu, tinha que matar. Ele deu um tiro e ainda gastou uma bala. Então, assim, ainda tá aí em pé, o cara sobreviveu, porra. Assim, eu falando pro pessoal que, assim, isso vai gerar um incômodo tal, porque a sociedade se acostumou a ser a Casa Grande senzala. E agora bagunçou o jogo. Bagunçou. Então, e é interessante as leituras, porque o exemplo do menino lá amarrado, né, do Paulo, de um lado ficou as pessoas que repudiaram aquele ato, com raiva, inclusive, né, revoltadas. Do outro lado, as pessoas com ódio de quem se revoltou. E para ele, pelo conjunto de violências já sofridas que ele tem da vivência de rua, para ele, diferente das outras violências que ele já sofreu, essa teve um acréscimo, que ele ficou famoso. Então você ouvir essa leitura dele, e aí é onde a gente tem que começar a nos preocuparmos, porque assim... Qual Paulo você está falando? Esse menino que foi amarrado. Foi amarrado? Você teve com ele? Tive. Aí o que ele diz? Então eu dei um abraço nele, ele no começo chorou muito, né, pelo o que passou e tal, porque é um negócio também que foi... Mas depois ele começou a converter, porque aí é o cotidiano mesmo, a dureza, o dia a dia, e você começa a converter o sofrimento noutra coisa, para poder se reinventar. Ele estava numa instituição socioeducativa? Inclusive eu estava terminando de fazer uma visita e ele tinha acabado de chegar, ele estava vindo da regional da Carioca, no centro, para lá. E aí eu conversando um pouco com ele, ele falando um pouco das visões, assim. E depois eles foram direto pro Facebook, na instituição tinha rede de computador, muito bacana, achei muito bacana, inclusive, o projeto. E eles, Casa Viva é o nome do projeto, lembrei. E muito bacana. E até o Faustino que está fazendo essa parte de internet, de redes lá. Que legal, que legal. Muito bacana. Teve a conhecer. E eu achei legal porque assim, são moleques que têm problemas com a justiça, conflitos com a lei, droga, mas estão num ambiente que tem internet, estavam lá curtindo a música dele, vendo no Facebook. Todo mundo no Facebook já, e o que não sabia ler ajudava o outro que sabia, então, né, e todo mundo querendo criar o seu, a sua identidade, então assim... E o que ele te disse? Ele disse que das violências que ele sofreu, a diferença é que agora ele está famoso. Ainda agarrou umas cocotinhas da Zona Sul. Então, as estratégias de superação e de empoderamento, elas estão sendo outras. Então, o que você... Aí, aí você vê hoje uma questão interessante que eu estava até falando para o pessoal. Essa coisa da economia, ela vai dar um choque tão grande que ainda a gente não mediu as propostas. Assim, não tem dimensão ainda do terremoto. As placas tectônicas, como diz, elas estão se mexendo ainda, não tem do terremoto que vai dar. Exatamente. E os pobres vão começar a descobrir. Vai ser até pedagógico para o país, até para se rediscutir, cara. Um Brasil tem que ser apresentado para o outro, cara. Não é possível a gente achar normal. Vivo Fortaleza, você tem um quarteirão, tem o IDH da Suécia e mais um 10 embaixo no Lagamal, você tem IDH da África. Isso aí, crianças que comem peixe do canal que passa as fezes, então, e do outro lado ali é a Suécia. Então, e tu acha que isso vão conviver normalmente sem ninguém levar nenhuma dedada, uma porrada, nada. Não tem condições, isso é impraticável. Teve durante muito tempo, porque isso foi naturalizado com base no racismo internalizado. Só que agora nem começando a ver. Porque, falam do rolezinho, mas inauguraram um shopping em Fortaleza, em que os meninos foram tirados do shopping. Sim, você estava aqui, lembra quando a gente... Só que na hora, eles filmaram todo o processo, os caras tirando. Nós vamos processar, nós temos direito de vir, cara. Ou seja, não esperaram mais pela antiga Comissão de Direitos Humanos, que é um advogado lá. Eles próprios fizeram, botaram o vídeo no YouTube, mais de 20 mil acessos, repercussão. O shopping teve que ser rediscutido, todo mundo falando sobre o shopping e repercussão em cima do shopping. Então, assim, é um outro mundo. É uma outra realidade. Então, e aí, quando o cara começa a ver, porra, tem 20 mil aqui, numa ação minha, então uma ação minha, uma ação do indivíduo puxa o resto. Então é um movimento de um por todo, todos por um, então você começa a criar. Então isso muda muito para você entender, inclusive, porque isso muda a forma de dialogar, isso muda a forma... Porque não é que eu sei mais com aquela pautinha da revolução que vai vindo, essa não cola mais. A gente está vendo a revolução agora. Está vendo a mudança agora, está vendo a redução da desigualdade agora, que é o acesso agora. Quer entrar no shopping agora, por que não? Meu dinheiro é igual ao de vocês, cara. E aí você vê, saiu um texto agora das marcas, que o pessoal achava que não era legal os pobres usarem aquelas marcas. Mas como eles vão dizer isso? Então, o sentimento Casagrande Senzala da sociedade brasileira, ele está em rediscussão o tempo todo. O que me preocupa é que, do outro lado, a manutenção desse sentimento também está forte.
E tem uma situação que você me contou que eu achei maravilhosa, porque é assim a demonstração de tanta coisa que está acontecendo do sujeito que diz assim, poxa, mas eles vieram falar aqui contra o capitalismo. Pô, justamente, como é que é a história? Aí foi num evento, na época eu estava levando o que lá, meu Deus? Eu estava levando uma missão da Fiesp, Jovens Empresários. Teve duas coisas interessantes nesse movimento de contas do capitalismo. Foi que quando chegou o pessoal perguntando o que o jovem da comunidade queria, e os moleques muito institucionalizados, porque assim, quando é para pobre tem que ser qualquer coisa. Então, essa hora os pobres têm que estar fazendo um curso de qualificação profissional, tem que estar fazendo alguma coisa para poder trabalhar, arrumar um emprego. Ele não pode agora estar ouvindo Mozart, ele não pode estar lendo, conhecendo os clássicos literários, ele não pode estar no museu, refletindo, não pode ir no museu. Não pode. Agora, isso é um crime. Isso custa muito caro, isso é muito custo, não é investimento, isso é custo. E aí o legal é que quando você começa a perceber isso, eu cheguei pros meninos assim, vocês fazem o quê, cara? Era uma gangue de break, no bairro do Barroso, perto do Castelão. A minha vem dança break, eu falei, e vocês dançam break como? Lá na rua que a gente tava não tinha nem rua, não tinha nome, não tinha nada. O capitalismo tinha chegado lá ainda barbado, feudalismo. E aí falaram, não, a gente junta R$8, vai para a Lan House, baixa os vídeos dos dançarinos de break dos Estados Unidos, da Alemanha e da China e assiste, grava num CD, assiste num laptop emprestado do amigo e a partir dos passos dessa galera a gente monta o nosso. Aí eu olhei porque quando os meninos empresários perguntaram, né, é curso disso e tal, aí eu entrei nesse debate da desinstitucionalização do conceito que a Casa Grande é definir também o lugar do negro. O teu lugar aí, ó. Teu curso é de vender coxinha, sei, vender guaraná, fazer bolo. Não que não sejam dignos esses trabalhos, entendi, mas eles botam uma cerca invisível para dizer, é só até aí, não vem mais. Aí eu disse, pô, então vocês estão falando de curso, vocês aqui no Barroso estão dialogando com um cara da Alemanha, dos Estados Unidos, por uma ferramenta tecnológica chamada YouTube, que se vocês perguntarem os pais de vocês, talvez nem a professora saiba que diabo é isso, porque a escola também não acompanha, que é uma velocidade enorme. Claro. E vocês estão construindo coreografia de dança num intercâmbio internacional. E você quer um curso de bombeiro hidráulico? Aí o pessoal me olhou meio assim assustado. Aí terminou isso, a gente foi para uma escola, porque tem o lançamento do projeto nosso de basquete à tarde. Chega lá e tá um debate e tal, e o cara, não, mas o capitalismo, não sei o que. Aí um dos moleques levantou, peraí, cara. Pô, mas o capitalismo, agora chegou um dinheirinho, agora que chegou o capitalismo aqui para nós, quer destruir, deixa mais um tempinho aí, agora não. O capitalismo, agora não. Quando eu tô chegando. Pô, eu tô chegando na festa, agora eles querem acabar, agora não, deixa rolar mais um pouco. Então, conviver, até para superar esta realidade, o capitalismo é interessante por causa disso. Mesmo que ele é trágico, ele é assim, revolucionário nesse aspecto, é dinâmico demais, né, cara? O tempo todo. Então, como é que a gente consegue aproveitar toda essa tecnologia, esse conhecimento, essa expertise gerada para construir outras regras e outras lógicas de convivência coletiva? Acho que é um desafio bacana. E um grande desafio, acho que já num plano mais assim de discussão teórica ou abstrata, né? Mas que tem incidência também sobre o nosso cotidiano, é o discurso anticapitalista. Então eu tenho muito cuidado, porque, claro, a gente sabe como funcionam as relações de produção, etc. Exploração, o ganho de uns pelo trabalho alheio, enfim, a gente conhece essa máquina. Acontece que para que a gente crie uma alternativa, a gente tem de conhecer minimamente esse horizonte alternativo. E a gente apanhou muito. A história do século XX foi de derrotas e de lições difíceis. Todas as tentativas bem intencionadas criaram monstrengos que acabaram produzindo resultados, em geral, muito piores. Né? Porque você tem exploração humana, mais censura, né? Toda forma de controle de repressão política, coisas horrorosas em que a liberdade foi sacrificada sem que a justiça fosse, de fato, alcançada. Quando se fala de polícia, então, polícia no socialismo, qual é a polícia do socialismo que se conhece? É igual à nossa, piorada. Então, a construção dessa alternativa é complicada, tem de ser crítica e autocrítica. E se você olhar para os horizontes do mundo, as experiências, pelo menos das sociedades industriais, etc., você tem no interior do capitalismo mudanças imensas, uma variação enorme, um repertório muito grande. E algumas experiências que são interessantes e inspiradoras, da Europa do Norte, Suécia, Dinamarca, etc., com toda a crise, eles agora estão vivendo de novo
a situação da emergência do conservadorismo, mas tiveram... Rejeição aos imigrantes, rejeição aos imigrantes e até impulsos fascistas, etc. Mas ali há alguma coisa interessante. E nós vamos inventar esse pós-capitalismo, eu imagino e espero, num processo, mas vai ser um processo que a gente não sabe exatamente como vai ser. E para que a gente não finja que sabe e impõe aos outros a nossa própria ilusão, a gente tem que ter muita humildade. Caramba. Reduzindo os danos aqui, procurando aprender com a dinâmica do capitalismo e extrair as lições. A gente não vai acabar com o mercado. Como é que a gente pode reduzir danos, ampliar o espaço de empoderamento das grandes massas, o espaço da democratização, no sentido progressivo, mantendo a democracia, reconhecendo que a gente não sabe exatamente qual é a verdade da história, nem exatamente nem longe disso. A gente vai estar disputando, aprendendo, ensinando nas experiências que são contraditórias. Então, isso tudo me faz crer que o discurso anticapitalista genérico acaba sendo um pouco falso, eu diria assim, embusteiro, sabe, enganador. Porque quando eu paro um amigo meu e pergunto, peraí, de que alternativa você está falando? Ele não sabe, ou ela não sabe me responder. Mas se você vê a plataforma dos... Se você entrar agora no computador e você vê a plataforma dos partidos que se propõem a romper contra o capitalismo, são todas reformistas. Do mais radical ao mais pelego, digamos, né? Essa categoria eu nem uso mais, que eu acho que já deram tchau. Mas a pauta deles é toda reformista. Emprego, educação, Se você olhar, inclusive no processo eleitoral, quando eles se candidatam, eles propõem também um plano de governo reformista, que é ajeitar o capitalismo que está aí. Então, os mais radicais, a ciclovia, a questão do lixo, né, o espaço público, coisas que... Eu estava até falando agora da Europa, eu lembrei, eu fico olhando uma coisa, em crise, estão falando que a Europa está em crise. Assista a Champions League, o campeonato de futebol. Eu vi jogo na Turquia, o estádio lotado o estádio. E o legal, tinha negro no estádio. Tinha árabe, tinha todo tipo de gente no estádio. Vi na Espanha, os indignados, quebrados, também estava lotado. Na Europa inteira, todos os estádios lotados com gente de toda cor. No Brasil, oitava economia, bem bombando, só tem branco no estádio. Lotado, só tem branco no agora estádio. Só tem branco, depois da Copa, você vai ver o jogo da Copa. Efeito FIFA, legado FIFA, embranquecimento das torcidas. Então, você fica olhando assim, eu acho que tem que ter é lógico que o capitalismo é um sistema, aí não precisa a gente falar dos prejuízos, problemas, né, dessa questão da limitação dos recursos naturais, da exploração do trabalho, das estratégias agora, que eu acho que é uma nova estratégia, eu acho que nós temos um debate bom, eu acho que a esquerda também, de novo, ela não consegue compreender as cidades, porque ainda está naquela visão o campo e a cidade. Então ele pensa o cara no campo, o cara com uma palhinha, um chapéu de palha, um Chico Bento. Só que eu tenho experiência lá de uma fundação que é parceira nossa, Fundação CEPEMA, que ele está no interior, semiárido, no Quixadá, por exemplo, e tem jovens que estão com um modem no seu laptop, tirando fotos da planta doente e mandando para a Embrapa. E o cara identificando a doença que tem, manda a resposta de volta como é que tem que ser tratado, sem agrotóxicos. Que coisa. Então isso é uma... Percebe a dinâmica? Então isso é outra coisa. Então você começa a perceber uma outra visão. Então eu acho que assim, essa visão presa nessas caixinhas de que é um anti, outro a favor, elas não explicam a totalidade, a complexidade. E é uma complexidade tão grande, tão complicada, que eu acho que assim, uma plataforma de agora, digamos uma plataforma à esquerda, seria primeiro ampliar o acesso dos pobres ao Estado. Isso é uma plataforma de esquerda. Aos serviços mais essenciais, serviço público com qualidade. Para valer. Então isso é uma pauta. Então a discussão. Então eu fico os caras discutindo democracia, os conselhos, não sei o quê, eu quero discutir orçamento. É isso que define a política pública. Onde está o dinheiro? Está aqui. Prioridade é qual? O senhor não vai fazer tudo, governador, prefeito, presidente, não vou fazer. Então qual é a prioridade? Não, vai ter um corte agora. Por exemplo, agora todo debate agora que os economistas estão fazendo é porque a Dilma tem que cortar o gasto. Que corte o gasto que dá para a dívida. Corte lá, mas não corte o social. Então isso seria uma pauta nossa. Não tem corte no social. Propaganda para mídia, né? Entendeu? Quantos milhões ali? Então isso é dinheiro. Então assim, nós temos que ter uma discussão. E o que aconteceu também? Como nós hostilizamos o capitalismo, demonizamos o capitalismo. E tomamos como uma unidade, como se não tivesse... Então assim... Falar de dinheiro, não pode. Negociar com a mídia do capitalismo, não pode.
discutir poder político também não pode. E sempre para os pobres, para os que não pode. Então como é que nós vamos fazer uma mudança, cara? Se o centro da mudança é isso aí. Então em Brasília, com essa sugestão, eu disse, quando eu fiz a crítica a limitações desses conselhos, tirando do SUS, que é uma experiência bacana de controle social de participação e que define até o orçamento, parte dele, nós não temos nada mais parecido com isso. Mas assim, se hoje era para a gente ter hoje assento no conselho do Copom, para discutir, por que o movimento social não briga por um assento? Eu quero ter assento no meio ambiente, isso a gente já tem, já está lá, educação, racismo, nós estamos tudo lá. Mas tem que ter um da economia, por que não? Se nós somos 63 bilhões de consumo, as favelas brasileiras consomem. Porque senão acontece o seguinte, você tem os conselhos nos municípios, nos estados, ou secretarias para política para os negros, política para as mulheres, etc., que acabam sendo instrumentos de legitimação. Aí os movimentos sociais estão brigando para ter uma cadeira. Sem recurso nenhum, sem apoio só legitima o governo, porque o governo vai arrotar que está sendo democrático e participativo, que é o grande da participação popular, né, cara? Que é o grande 7-1. E, na verdade, não sai nada. Não sai nada. E eu vejo que é impressionante, às vezes, pessoas muito jovens que não têm mais experiência, que veem assim, a CUFA é promíscua, porque se relaciona com capitalistas, com empresários, faz projetos conjuntos, conversa com os governos, etc. A posição correta é a posição anticapitalista contrária a governos que seguem determinada linha. E essas pessoas então voltam para casa, continuam sua vida, o Brasil se reproduz como era antes, a tal revolução fica nos seus delírios. Não sai. E esse discurso só serve para desmobilizar, né, para dividir e para reproduzir, estimular, portanto, a reprodução das formas mais cruéis de domínio. Eu acho que tem exclusão. uma tradição também na formação de esquerda meio fraticida, que é sempre estar construindo um inimigo entre nós. Sempre, o inimigo é o mais próximo. Não é para me demarcar que eu sou melhor que ele. É sempre assim. O irmão é o principal inimigo, não é acreditar. Então eu acho que é uma coisa também que é, assim, acabou que a CUFA, por a gente ter esse privilégio de ter muita gente que veio de vários movimentos e ter isso, a gente acabou também construindo uma rede muito solidária entre nós, muito leal a esse princípio de estar junto e também muito tranquila com isso. Então, assim, faz parte do jogo democrático, pessoas discordarem de nós, fazerem um questionamento, uma crítica, acharem também esse processo. O que eles não podem é desconsiderar que no processo de construção histórica nós também estamos fazendo a nossa parte. E a gente pode perguntar o que eles estão fazendo. Aí a gente pode comparar. Eu acho que uma coisa, eu até falo assim, mas se tu não fosse da CUFA, qual seria a melhor crítica? Eu disse, fazer uma coisa melhor que a da CUFA. E eu, como um cara na CUFA, eu ia aprender, que é essa a nossa vida. Isso é que é inteligência. Exato. Vai ficar, não, porque o café fez melhor, vou querer destruir, pelo contrário, o fez bem, vamos incorporar. Um filósofo americano que eu respeito muito, que foi meu orientador e amigo por muitos anos, Richard Rorty, ele escreveu o seguinte, a melhor crítica é fazer diferente. Acho que é legal. Isso então é muito interessante. Quer dizer, claro que tem uma dimensão que é muito importante também, a crítica, revelar as limitações. Mas na disputa, o que conta é fazer diferente, inventar uma outra modalidade. Mas se você vê, é porque a crítica hoje está tão vulgarizada que as pessoas fazem assim, aculhão, assim, o cara faz irresponsavelmente, né? Não tá nem... E às vezes volta. Às vezes volta de um jeito contra você mesmo. Imagina. Não é até o jeito de você fazer, o que você vai fazer para não voltar a crítica contra você. Se você for bem um pouco... E nesse ambiente nosso, progressista, de esquerda, é muito comum isso, né? Então você vê muita crítica, o bombardeio, né? Esse exemplo agora na gestão ajudou um pouco para todo mundo estar meio junto. Acho que poderia aproveitar esse momento para fazer um pouco dessa... Extirpar, ver se consegue extirpar isso, né? Até porque eu já vi alguns setores, inclusive, por fora, dizendo que não merecia solidariedade nenhuma e tal. Eu acho que não, acho que está no momento de... A gente tem que juntar, assim, porque se por um lado está tendo toda essa efervescência de questionamento, de mobilização, o pensamento democrático ele está ameaçado hoje, pelo que nós estamos vendo. Exatamente. Porque nós estamos vendo senador de partido de esquerda propondo lei anti-terror. Nós estamos vendo ministro da Justiça com história que tem propondo a mesma coisa. Exatamente. É um desserviço isso. Então é muito preocupante. Então, essa leiturinha das coisinhas no seu devido canto não explica. Essa leitura simplista, né? Às vezes até, ou quando a gente generaliza demais, simplifica e tal. E eu também não gosto de uma coisa muito complexa ao ponto da gente não andar.
Eu acho que também é uma complexidade, mas nós temos que agir. Tem que Nós agir. temos que fazer algo. Porque senão a negada vem que também a dificuldade para não fazer nada. Fica Claro, claro, fica tão complicado. É o caos, né? Tudo tem muito risco. Tudo. Como diz da E eu reforma. nem acredito na visão purista também. Eu acho que é contradição o tempo inteiro. Contradição, inclusive porque na favela a gente está em contradição o tempo todo. Você imagina o que é ter que denunciar a violência policial e o que é ter que conviver com aquele policial no nosso cotidiano. Com regras outras, com construções outras. Então o tempo inteiro nós estamos convivendo ali, porque um filho estuda e passa no Enem e o outro está no tráfico. Então eu tenho que administrar a minha crise contraditória ali, no meu território. Então a contradição é da nossa vida. Então para nós também é uma coisa super tranquila essa contradição. E o mundo contraditório também é tão desafiador para nós, para a nossa cabeça. É desconhecido, né, cara, também. Desconhecido, né? E a ideia de que você tem de fazer a coisa certa, e a coisa certa é definida a partir de uma convicção sua, daquilo que alguém te diz. E se tudo é reconhecido na sua complexidade, você pode então ser condenado à inércia, como você disse, fica esmagado pelo reconhecimento da complexidade, do risco envolvido numa ação. O risco é a sombra, né, do nosso movimento, não tem jeito. O tempo todo. Não tem jeito. E quando a gente fala da mudança da segurança pública, por exemplo, pessoas me perguntam, mas pode não dar certo. Pode acontecer, você tem segurança sobre todas as consequências que proviriam de uma mudança? Quem pode ter certeza? Claro que não. Eu só tenho uma certeza, por pior que fique, vai ser melhor do que a situação que nós temos hoje. Porque a situação que nós temos hoje, além de ser tenebrosa, ela está naturalizada. Ela já se incorporou também como parte da nossa vida e não é objeto mais de discussão. E os Racionais? Qual é a sua ligação como produtor dos Racionais? Isso é interessante, que eles têm um papel tão especial na cultura brasileira, na política cultural. Tem, inclusive na minha vida. Uma das músicas que ajudou a descobrir que foram duas músicas, O Homem da Lei, eu tomei esse susto, e a segunda foi Negro Limitado. Negro Limitado foi um negócio inacreditável, porque mexeu muito com essa história do negro, com essa história do sentimento, voltou à fita, né, cara? O Racionais, ele tem uma responsabilidade, é responsável por uma geração de jovens que tem um corte no Brasil. A juventude negra existia de um jeito antes do Racionais e passa a existir de outro depois do Racionais. Então, se os Racionais virassem um grupo de pagode ou de circo ou parasse tudo, eles já tinham dado uma grande colaboração para o Brasil. As letras do Racionais, se você puder ver depois, para a época, é um negócio extremamente avançado. Eu acho que hoje a psicologia da massa da favela, dessa juventude, eles estão compreendendo bem. Não é à toa que até hoje eles dialogam e a massa os reconhece. Se eles tivessem um discurso fora dessa galera, e não é um discurso só para ir de monte com a massa, não. Eles questionam, eles debatem temas que parecem ser do cotidiano, individuais, que agora cada dia que eles mudam um pouco o perfil. Num primeiro momento eles tiveram uma linha mais militante, engajada, com discursos do Malcolm X, do Martin Luther King, do Zumbi, da História Negra. Num momento eles misturam esse discurso já com uma discussão mais de favela e tudo. Depois vem de novo a História Negra novamente, e aí vem a rua inteligente, a rua politizada, percebendo o consumo, as marcas, os valores, a inteligência, a menina querendo namorar, o consumo, a marca do carro, o jeito que os playboy olham, eles veem que nós também podemos gerar dinheiro, a gente também vê que tem esse dinheiro, tem que buscar o dinheiro também, tem que ter a visibilidade da gente. Então assim, é um tempo todo colocando isso. Lógico que não dá para pautar a partir da leitura do que nós temos de grandes intelectuais, não é isso, né? Essa régua não cabe sobre eles. E eu era fã, agora passei a ser amigo pessoal. Quando você não é fã, ainda admiro pra caramba, porque gosto muito dele, você não consegue gostar de quem, pelo menos pra mim, eu não consigo gostar de quem eu não admiro. E assim, eu acho que tem uma importância muito grande. E no momento tá fazendo falta a leitura deles, porque eles estão 10 anos sem gravar. E continuam ativos com músicas que já tem quase 20 anos. Isso é que é legal. Mas eu li aquela grande entrevista que saiu agora recentemente no... Qual foi a... Rolling Stones, eu acho. Rolling Stones. E parece que tem um plano aí de... Eles estão fazendo discos solos agora. Eles têm sempre uma estratégia própria. É interessantíssimo as coisas que eles fazem por conta própria. Mas assim, o Racionais hoje, ele está num nível, inclusive, que ele extrapolou o ambiente do rap. Faz um show do Racionais, tem gente do rock, do reggae, de outros ritmos musicais.
Sempre é um negócio absurdo, porque pessoas vêm, cantam as músicas, debatem, e agora eles estão sempre em evidência. Então, assim, quando tudo parecia que o rap tava aquela coisa calminha, tranquila, normal, eles lançaram uma música com o Marighella, que é o cara mais rodeado, pelo senso comum, os militares, discussão da Comissão da Verdade, eles falam música do Marighella. Então, eles chamam a juventude da favela que nunca conheceu o Marighella a conhecer. A vestir a camisa, desta vez não mais pro Mora, como todo mundo bota o Che Guevara na blusa. Tá, não estou sabendo que é o Marighella. Conhecer a história. Entendeu? E a música dele, inclusive, vai ser foi trilha sonora do documentário. Então você começa a gerar pensamento, produzir leitura crítica, despertar gente em torno dos temas, trazer gente. Então é um negócio muito bacana, cara. E assim, a relação com eles é de amizade, assim. Meu grande sonho é juntar, assim, como os americanos muitos fazem, juntar o Racionais cantando junto com o MV Bill, que canta com o Dex, que canta com não sei quem. Então, juntando. Eu gosto muito de juntar pessoas e ideias, eu fico muito feliz. Eu gosto sempre de apresentar uma pessoa para outra. Isso é maravilhoso. De repente, se o Racionais vir aqui, vamos gravar no Luiz Eduardo. Eu sou velho, Mano Brown vem aqui pra bater um papo. Eu adoraria, nossa, seria uma honra. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que juntar agora. Tem muita gente pensando em coisas boas. Tem que se juntar para começar a fazer coisas juntos. E uma última coisa, Zezé, estou abusando do seu tempo aqui, mas que eu acho muito importante. A redução de desigualdades foi impressionante no Brasil. O Brasil, como você disse, eu também uso essa metáfora, está passando pela precipitação de energia que tem como origem uma espécie de deslocamento das placas tectônicas sociais, né? Então, a gente está, quem está ligado ao cotidiano do país, em todas as áreas, percebe essa vitalidade, com todas as contradições. E aí houve ainda está em curso, todo um debate sobre a nova classe média. Eu acho, não li todas as observações de todos os pontos de vista, posso estar sendo muito injusto, mas eu acho que há um certo mal-entendido, porque alguns dizem que é a nova classe média, outros dizem que não, é o velho trabalhador explorado, que entretanto agora tem uma renda diferenciada. Eu acho que, independentemente de qualquer categorização propriamente econômica, houve redução de desigualdade e houve uma experiência subjetiva do empoderamento e da assunção de um lugar de sujeito de direitos, de protagonista social, de cidadão. Quer dizer, essa conversinha sobre cidadania que a gente ouve há 25 anos da Constituição, parece que é para valer. Ah, é para valer? Então vamos ver. Deixa eu ver se é para valer mesmo. Começa a ser levado a sério isso. Isso só é possível com redução de desigualdade, porque ninguém se rebela quando é indigente, está humilhado, deprimido, se sentindo o fim da picada. Você precisa de um outro tipo de relação com você próprio, ou com você própria, o que depende também de um círculo de relações com afeto, com reconhecimento, com valorização, para que esse núcleo empoderado, assumindo um determinado lugar de voz e de ação, se inscreva no social, nas suas redes, etc., e se veja como atuante e atue sobre a cidade, como um ator da cidade. E é isso que importa, independentemente das gradações econômicas, das categorizações. E um grande amigo meu, por exemplo, brincava que um ventilador é uma bobagem. Ficam valorizando a redução da desigualdade, o Brasil ainda é tremendamente injusto e desigual. É claro, um dos campeões mundiais ainda da desigualdade. Mas subestimar a importância de ter um ventilador é não ter passado pela experiência de não ter um ventilador e passar a ter, de não ter um micro-ondas e passar a ter. Muda a vida mesmo. Muda. Amigo meu contando que ia ter uma geladeira, a gente sabe, mas quando a pessoa conta, você já imaginou a dificuldade que é você não ter a geladeira? Como é que você vai calcular o que comida você pode ter em casa, o gasto que você vai ter? É um inferno, ter luz, não ter luz. São algumas coisas que parecem do consumo fetichista, adesão ao capitalismo e que, na verdade, tem um significado simbólico, emocional e prático, substantivo, muito grande, em todos os sentidos, né? Você concorda com isso? Eu acho que está havendo algumas disputas, se como a dimensão é das caixinhas, então as caixinhas não percebem mais, e parece que não vão perceber, eu acho que não vão, pelo nível que está andando. Por exemplo, há uma disputa, primeiro simbólica. Alguns símbolos do capitalismo, do acesso ao consumo, que eram só para as classes médias tradicionais, não são mais delas, se sentem invadidas, não é à toa a sua reação. Simbólica, a outra é territorial, porque se eu estou aqui com um símbolo, se eu posso me locomover, eu vou ocupar um território. O GPS já estava formatado. Ali como não me cabe? Como? Eu vou lá assim.
E a outra do ponto de vista das conquistas, né, cara? Você ter hoje uma relação ainda que era oriunda, né? Uma das mais recentes é correr de quarto de empregada, né, cara? Exatamente, a questão da Muito empregada. doido, né, cara? Sentando, E meu aí, Deus do céu, e aí aquilo você é tem a uma PEC senzala das dentro do apartamento. empregadas, é uma segunda abolição, essa de Essa verdade. exatamente. Essa é a abolição que era para ter acontecido em 88. É. Quase o mundo se acaba. Você tem que reservar vagas para jovens pobres nas universidades. É incrível. E ainda tentaram introjetar que aí é engraçada a estratégia do racismo brasileira. Ele faz com que o oprimido ele sinta vergonha de si, ele acha, inclusive, que a culpa da opressão que ele vive é dele. Então, assim, pô, vocês são coitados para aceitar vaga? Aí, teve alguns que até, não, eu não sou coitado, então eu não vou precisar dessa cota, como se a realidade dele fosse de todos. E do elemento do consumo, eu acho que tem duas pontas, porque a época também era dos extremos, quando dizia Hobsbawm, né? Uhum. Ou você tem um negócio ufanista do consumismo, ou você tem aquela crítica que diz que as pessoas estão tudo alienadas no consumo. Quem fala isso não tem dimensão do que significa subjetivamente na construção de um pai e uma mãe num domingo, numa pizzaria comendo pizza assistindo Faustão, cara. Pô, isso que você diz eu acho maravilhoso. Aí não consegue entender o que é a alegria de sair com 2 carrinhos de compra cheios, até a tampinha. Porque a medida você fica... Porque você não é pobre, então você não mede. Mas a minha noção de compra, quando eu ia fazer, era aquelas gradinhas. Aquilo pra mim era como se fosse a medida, a regra, né? Então, por doido que o negócio passasse da quarta, cara. É sempre isso. Só ia na quarta risquinha do carrinho e nunca passava. E de repente sai 2 carros cheios. Então você não tem a dimensão. Eu vinha no avião, um cara super grosseiro com o senhor, porque ele não sabia nem sentar no avião. Eu falei, cara, calma. Quando tu veio aqui, ninguém. Tu já sabia, tu já veio com o Manuel, essa pessoa que não veio, chegou hoje. Nós que sabemos, temos que ensinar. Você quer trocar de lugar comigo, eu sento com ele. Aí vim conversando com ele, porra, então ele não sabia nem onde é que a Betão ficava chamando a mulher, a aeromoça e por tal. Favor, vem cá. Ô, senhora, chega aí dando uma água. E tem maior abraço, cara, bicho. E a gente conversando, porra, então assim. Esse Brasil, esse cidadão de bem que acha que o governo está deixando os pobres vagabundos, ele, na verdade, ele não quer o incômodo de conviver com os pobres. Claro. E ele não tem nem paciência para dizer, porque ele não consegue nem entender que esse aí vai ser o novo Brasil daqui para frente. E o que me tira do sério é a crítica à Bolsa Família. Rapaz, só quem não teve lá na ponta vendo o que é uma... Não tem noção do que é isso. Não tem. Agora, uma coisa que vai ser legal é porque, assim... Meu Deus do céu. A gordura que segurou muito essa massa, os filhos do Lula, eles já estão no outro capítulo. Como disseram assim, não é nem a vara, nem o peixe. Despertaram a fome nos cabas, na turma. Então a turma está com uma fome doida de oportunidades. E é bacana isso. Claro. Inclusive na reunião da Dilma que eu participei na primeira semana depois das manifestações, uma das coisas que eu coloquei era que o país melhorou, presidenta. Por isso o governo terá que se adaptar a essas novas melhoras, porque elas vão gerar exigências outras, de outra ordem, vão exigir um outro tipo de diálogo, que não quer ser só ouvido, não quer ser só escutado, não quer uma cadeira para vir aqui conversar no conselho. Eles querem a efetivação da decisão. Se a senhora não cumpriu, nos diga por que não aconteceu. Se cumpriu, bacana, vamos avançar para a próxima. Diálogo permanente, transparência. Então, assim, é um outro nível de debate e discussão. Porque eu estou dizendo, essa massa que está vindo agora, ela vai ser o novo Brasil. E ela sempre, e o Brasil vai ter que ter muita paciência. Nós vamos ter muita paciência, vamos ter muita tranquilidade, porque essa massa que sustentou o Brasil durante anos, ela nunca exigiu nada. Agora chegou a hora de exigir e cobrar a fatura. Porque já produziram muita riqueza e não admitem ser despejadas novamente por uma nova lei da abolição. Zezé, uma última pergunta, essa para valer, juro. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos ainda no início do ano e taxiando na pista, com candidaturas possíveis, etc. Eu acho que há um espaço para que se proponha a unidade das forças democráticas, que se definiriam assim, pela resistência contra a legislação de exceção, essa legislação terrorista, que cria leis antiterror e criminaliza os movimentos sociais. Esse é o ponto absolutamente decisivo, né? Reunindo todos aqueles que efetivamente se oponham à regressão autoritária, etc., ao retrocesso institucional que está envolvido nisso. Segundo, redução das desigualdades. O Rio é o estado mais desigual do país hoje. E essa é uma pauta nacional, evidentemente. A gente avançou nessa pauta, mas tem de ir muito além. Isso tem impacto em todas as áreas. Se você
verificar o que significa redução das desigualdades. Você sabe melhor do que eu na saúde, na educação, na segurança pública, na justiça criminal, onde for, nós vamos muito longe por aí. Esse é o caminho. Questão do meio ambiente, política do clima, matrizes energéticas, isso é absolutamente urgente e decisivo, e isso altera o modelo de desenvolvimento, etc. E quarto, o problema da governança, a transparência, efetiva participação, invenção de novos meios, etc. Isso está na ordem do dia. O velho modelo de representação e de exercício do poder está mais do que em crise, entrou em colapso, etc. Você acha que em torno desses eixos há a possibilidade de que se proponha um grande pacto? E para além do Rio de Janeiro, em outros estados também, isso tem legitimidade, você acha? Quer dizer, as candidaturas que se comprometam com isso, que se apresentem. E aí ou vão para o embate ou se entendem. Quanto ao movimento da sociedade para pautar as candidaturas, eu acho, inclusive, possível isso, porque a sociedade quer isso, inclusive, em vários setores dela. O que eu não, pela estrutura de campanha política, pela estrutura do processo eleitoral, é que eu não acredito que há como unificar essas plataformas, Sim. até porque muitas dessas candidaturas, mesmo no campo democrático, estão comprometidas com alguns setores que comprometem essas mesmas pautas. Então, por exemplo, se você tem hoje uma discussão sobre financiamento das campanhas hoje, quem deixa transparente e quais setores, e que esses financiamentos não serão refletidos em espaço de poder nos futuros governos, seria uma discussão hoje, Claro. qual candidato se compromete com isso. Porque, na verdade, o que acontece é que hoje a política ela também se tornou, está vulgarizada, a criminalização da política, ela favorece a exclusão do povo da política. Ela favorece quem tem poder. Mas, por outro lado, a política também está desmoralizada porque ela não se propõe a se renovar. Nós vemos, teve a discussão da reforma política. No auge da reforma política, as câmaras de vereadores e de deputados aumentam os seus salários. Não acontece nada. Pela intensidade da manifestação, vamos dizer que tem mais era quebra-quebra, iam quebrar tudo agora, mas não acontece nada. A relação das pessoas com a política eleitoral também, como eu estava hoje no táxi, o cara criticando o resultado do STF, mas ele estava, mas eu devia ter um emprego que tem uma boquinha. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter algumas plataformas que nós podemos mobilizar a pessoa do ponto de vista de agendas. Eu acho que a gente tinha que rever uma agenda, era de que candidaturas Por exemplo, uma coisa que eu acho problemática, um prefeito começa uma obra, aí ele perdeu a eleição, entra outro prefeito, abandona a obra. Então, primeiro, segurança jurídica, que será os equipamentos públicos, principalmente a educação e saúde, serão concluídos, orçamentos amarrados, garantidos, está aqui, carimbado, está aqui o dinheiro vem daqui, acompanhamento dessas obras, entrega delas, qualidade delas, funcionamento delas. Objetivamente, porque assim, a população ela vai se movendo, quando ela começa a sentir o gostinho de que está junto ali a observar, você vai tendo conquistas, e às vezes essa luta, é aí que eu chamo de novo alerta aos companheiros do campo democrático, progressista, é que a luta ela tem uma velocidade própria. Eu lembro da luta do Campo da América, que muita gente discutia, mas vamos discutir o plano diretor, a cidade, calma, é o campo. Só que do campo eu discuti a cidade, eu discuti o direito ao espaço público, não só para os pobres, para toda a cidade. Discuti que ele não podia ser mais um prego, aí tem a ver com a qualidade de vida, com o espaço de saúde, com o espaço... Aí eu fui discutir o plano diretor, sim, da cidade, porque lá era uma área guisês, zona de interesse social. Nesse processo a gente conversou com a prefeita, com o ministro, com o presidente da República, todo mundo. Então, assim, a relação com o poder institucional, aí a prefeita perdeu a eleição, entrou outro prefeito também já foi lá, levamos um ministro de Estado lá, o ministro de Estado não ia em favela, o governador não... para assinar uma ordem de serviço, um projeto que a comunidade escolheu, porque o governo tinha outros projetos, a comunidade escolheu aquele. Então, assim, eu vou até, o meu próximo livro que eu vou escrever é sobre essa trajetória de aprendizado político. Aí eu acho que a gente deveria puxar na sociedade hoje, era se a gente tivesse sensibilidade, eu acho que falando um pouco disso, a gente tem mais que escutar hoje. Escutar. O que vocês estão achando aqui? Como é que é aqui no seu território? Como é que você vê? Porque imagina, Luiz Eduardo, hoje... Territorializar sempre. Tem que ser, porque a demanda da Zona Oeste do Rio é uma, da outra é outra. Então, assim, os governos eles pensam tudo numa planilha de Excel. Então, ele não percebe a dinâmica da cidade de Deus, com seus potenciais.
Claro. Ele pega uma UPP e sai distribuindo igual para tudo que é lugar. Claro. Talvez em algum lugar a saída não fosse uma UPP, pô. Talvez fosse, inclusive, uma permanente saia. Agora vamos estabelecer outra questão. Então, assim, se você não tem esse tato, agora, eu acho que é o inverso agora. Agora é você ir lá para o território, encostar a orelha lá e o coração e saber o que está acontecendo. E aí, a partir disso aqui, aí sim, nós vamos pautar a candidatura, nós vamos pautar o político. E o que se aproximar mais, porque também ninguém vai ser ingênuo, que eles têm que cumprir acordos e alianças e tal. Também não sou daquele que acha que é a política, por isso que eu me preocupo. Para mim, o primeiro que sai dessa coisa, aqueles que prometeram a política 100%, a coisa, o mar de rosa, é impraticável. Então, tem que ser sincero, inclusive, a pessoa, isso aqui são os limites. Que dá isso, aqui não dá, que eu me comprometo, aqui não dá. Porque, por exemplo, você teve um debate da passagem de ônibus, mas começaram a aumentar a passagem de ônibus agora, não teve nenhuma manifestação. Então, eu acho que a gente tem que ter pautas de massa, primeira delas. Centradas, eu acho que saúde e educação, acho que são pautas mobilizantes e importantes, porque a situação da saúde é preocupante, uma população que está... Sem dúvida. Da educação, eu acho que a gente tem que investir mais nisso, do ponto de vista do conhecimento. O Ceará agora começou com 700 alunos de escola pública que passaram no Enem. Depois eles subiram para 1.400, depois para 2.350. E aí eu estava fazendo com a Secretaria da Educação de um movimento de autoestima, porque até 5 anos atrás, não passava pela cabeça de um aluno de escola pública estar no banco da UFRJ, cara. Então isso é uma coisa, para mim, isso é política de massa, em larga escala. Porque, qual me preocupa também, é que a gente escolhe algumas plataformas que são bacanas, mas elas são plataformas mínimas, elas não têm capacidade de mobilização, e como não tem, a sociedade não... A gente não consegue grandes avanços, não consegue caminhada. Se você não diz a um aluno secundário é minha linguagem lá do 150, que ele ou ela pode almejar a universidade, Entendeu, cara? A mira já é mais baixa. Acabou-se. Então... Já para ali. Vai parar ali. Por isso que aumenta a evasão. Vai a invasão. Não, você vai deixar a evasão cair média, não vale. Agora você diz, não, veja o que aconteceu com o seu irmão, com o seu primo. Você pode chegar lá, esse o seu alvo. Você muda a sua relação, inclusive, com a sua trajetória. Então, acho que é uma plataforma pós-conquista. Nós avançamos, conquistamos. A plataforma é o que agora? E a desmilitarização, a mudança... Não, a desmilitarização, eu acho que essa coisa da segurança pública, para mim, ela é grave. E aí você tem a de atendimento, saúde, educação e assistência, que eu acho que é um eixo bom. Agora, do ponto de vista de imediato, a gente tem que comprometer os candidatos federais para fazer. Eu falei para o meu governador já isso. Onde eu vou, falo para os gestores, coloquem no colo da União uma mudança urgente, uma reforma das polícias. Não adianta mais distribuir dinheiro sem mudar a concepção. E eu venho de um estado que foi onde se tentou mais se avançar. Você tinha um secretário de segurança que era comprometido com direitos humanos verdade, Dr. Roberto Monteiro. Figura. Você tinha uma iniciativa que pegou policiais jovens, nível superior, que inclusive meu pai odiava, meu pai era um grande termômetro contra essa coisa de segurança, porque ele dizia, como essa polícia vai dar bom dia para vagabundo, sentar na calçada, conversar com as pessoas. Essa polícia foi trazida pela gravidade da polícia tradicional e o projeto sucumbiu também. Então, assim, não tem como o Estado sozinho hoje dar resposta. Ou federaliza e faz a reforma das polícias, ou nós vamos estar só financiando máquinas de matar. Inclusive policiais também que estão morrendo. Sim, são não está sendo bom para ninguém essa situação. Acho que esse eixo da segurança pública seria uma pauta e que inclusive mobiliza da mulher de Ipanema à da Cidade de Deus. Então você tem um link aí que dialoga com a sociedade, sai desse debate rasteiro. Eu tenho visto aí com a campanha da PEC 51 que a gente consegue dialogar. A gente vai dialogar. Quem tem que aumentar é fora. Porque o que está faltando na sociedade também, Eduardo, são propostas que as pessoas vejam capacidade de execução nelas. Até propostas bacanas, assim. Eu quero ciclovia no Rio de Janeiro todo. É massa, é bacana. Mas como é que vai ser? O que você está exatamente... E o nível de impacto para isso? Assim, vai ser o quê? 50 mil pessoas? Eu tenho 2 milhões que precisam pegar ônibus, cara. Tenho 7 milhões de pessoas que passam 1 hora dentro do ônibus para chegar em qualquer lugar, cara. Então, a pauta, se a gente não ampliar, o Brasil virou. É dessa massa que nunca teve nada. Não é de quem sempre teve acesso. Virou o jogo. Então, vira tudo também com ela. Porque ela que vai definir. Quem conseguir perceber isso, vai longe. A conversa que para, o movimento segue. Obrigado, Zezé. Obrigado. Maravilha.